Só para mim ficar inteirado do que o senhor quer dizer, entendeu? Eu vou tentar colocar de novo aqui. Vê se vai sair o áudio agora. Vamos lá. Acho que agora vai clarear mais a mente. Tá saindo? Tá. Agora eu tô ouvindo, Tá ouvindo? Então vamos voltar. Porque se Jesus estava dizendo daquela geração que estava... Então, peraí. Vou voltar aqui. Entender. Porque eles não têm coragem de pegar o texto grego e trazer todas as traduções que o texto oferece. Eles só pegam a tradução que tem base para poder alicerçar suas mentiras, as suas heresias. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra gene aqui, sim, é traduzido geração. Mas sabe qual a outra tradução dessa palavra aqui? Eu vou escrever aqui embaixo. Sabe qual a outra tradução dessa palavra aqui? Ó? Família. Raça. Ou outros povos. Porque agora vai clarear mais a mente. Porque se Jesus estava dizendo daquela geração que estava ouvindo, é uma contradição terrível aqui em todo o texto. Eu vos afirmo que todas essas coisas vão acontecer nesta geração. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Então Jesus mentiu. Mas quando você pega a tradução aqui do que ele realmente estava querendo dizer, porque se ele estiver falando de família, ou raça, que eu creio que seja a intenção maior, ou seja, ele está falando da geração de Israel, do povo de Israel. Agora eu lembrei de um texto que Pedro escreve assim: portanto, vós sois nação eleita, povo santo, raça escolhida, ou geração escolhida. Está falando de um povo. Então, preste bem atenção o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando da geração, da raça, da família, do povo de Israel. Ok. Então, Jesus está falando da raça, da família, do povo de Israel. Bom, eu vou começar aqui, então. Você falou que eu não tenho coragem de mostrar todos os significados da palavra quinea. Então, eu vou colocar para você. Só me fala se você está vendo aí compartilhado o esboço, está? Está vendo aí compartilhado o esboço? Sim, tá bem miudinho, né? Bem miúdo? Peraí. Melhorou? Deixa eu dar um zoom aqui na tela aqui para mim. Dá um zoom aí na sua tela, por favor. Tá bem miudinho. Dá para ver agora? Tá, agora sim. Deu? Beleza. Então, vamos aqui, então, ao texto que você falou. Aqui. Vamos lá. Significa, então, a palavra... Qual a tradução que os melhores léxicos e dicionários relatam sobre a palavra geração? Friedberg. O vocábulo genea significa estritamente, nascimento, as circunstâncias relativas à origem de alguém. Literalmente, aqueles descendentes de uma raça ancestral comum, clã, descendentes, como um tipo de grupo étnico. Geralmente, todos aqueles que vivem na mesma geração, contemporâneos, o intervalo de tempo de uma geração, período. Então, ele está trazendo essa definição. Bauer vai trazer o vocábulo, a soma total dos nascidos na mesma época, tá? Vai falar sobre geração e vai trazer a relação dos textos, de Mateus 24:34, Marcos 13:30. Linder Scott, vocábulo grego genea, de forma que origina-se do dialeto jônico e significa raça, família, mas isso no conceito de Romero. Já Heródoto relata uma tribo, nação, raça e geração. Então, conceito por Romero e conceito por Heródoto, segundo Linder Scott.
Nilda, Guinéa, pessoas que vivem na mesma época e pertencem à mesma classe de idade reprodutiva, aquelas da mesma época. Léxico também. Quitel, Guinéa, como geração, é comum nos sinóticos, raro em Paulo, ausente no Evangelho de João, incluindo o Apocalipse. Denota, principalmente, geração no sentido dos contemporâneos. Tá? Aí também relata o texto. Então, trazendo, como você falou, nos outros dicionários, estou trazendo os melhores dicionários, tá? Coloquei a referência bibliográfica de cada um. Esses nomes aí são os nomes dos dicionários? Desculpa interromper, é o nome dos dicionários. Nome dos autores. São esses aqui que eu te mostro aqui, peraí. Você conhece o BibleWorks? Um software que existe? Não? O melhor software, o melhor software praticamente de exegese que existe no mundo, tá? Mas eu vou compartilhar para você ver o BibleWorks aí. Mas eu tenho minha biblioteca também e eu te mostro. Tá? É gratuito, não, né? Não, não é não. Vou te mostrar. O BibleWorks é isso aqui, ó. Agora ele vai estar meio pequeno, só você ampliar aí. Eu vou colocar o mouse em qualquer palavra grega aqui, ó. Akue, que é ouvir. Aí ele vai trazer o dicionário Frimberg, Balberdunker, olha o tanto de comentário. Olha isso aqui. São os melhores do mundo, tá? É um software que tem... É de exegese, então tem tudo. Linda Scott, comentar esse aqui que vai trabalhar com a questão filosófica, tá? Dos grandes pensadores a respeito dos termos gregos. Lodinida, Quitel, aqui trabalha com as raízes. Aku, akue, aisaku, epaku, paraku, paracue, ripaku, ripacué e ripecus. Aí ele vai trabalhando. Definição de cada um. Tô indo, só para você ver, tá? Depois eu tenho o Bause, também, trabalha no conceito filosófico também. Aku e por aí também as relações das passagens, dentro do seu contexto semântico. Ela pode ter ela tem a denotação e tem a sua conotação, isso independente do contexto. Berkeley, Thayer, vamos lá. Olha o tanto dicionário que tem. Lewis também, Moulton, Gingrich, Preuskey, Linda Scott. Linda Scott trabalha um pouco mais com o contexto da Septuaginta também. Dunker e Kasukle. Ok. Tem mais de 10 dicionários e léxicos aqui. Fora esse programa, ele me dá códice, me dá papiro, me dá tudo. Aí o que acontece? Agora Pode falar. Oi? Pode falar. Esses autores desses dicionários, porque os nomes que estão ali são os nomes dos autores do dicionário, não é isso? Ou Sim. É o nome do dicionário? Não, o nome ali são os autores. O nome do dicionário é esse aqui, ó, te mostro. Aqui, ó. E esses autores, eles têm como... qual é a história desses autores? Eles creem em alguma coisa? São ateus? Sim. Alguma coisa assim? Não. Todos eles cristãos. Todos eles. Todos cristãos. Todos cristãos. Não de confissão luterana, né? Não é pentecostal, né? Todos eles, tá? Não, tá. Tá? Se quiser, você pode fazer uma pesquisa aí. A gente faz aqui agora. Vamos pegar o nome de um aqui. E aí já vem aqui, Quitel TDNT. Deixa eu pegar aqui, Ludmilla. Vou pegar aqui, Ludmilla. Depois eu compartilho aí. Estou aqui por... Como é que é o nome? Ludmilla? Vamos para o nosso famoso Google. Léxico, deixa eu pegar aqui a biografia. Ver se eu encontro aqui... Aqui... O nome, não, deixa eu pegar o nome completo do abençoado aqui. Aqui, pronto. Quitel Gerard, vamos pegar Friedrich Gerard. Quitel Gerard, pronto. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar a biografia dele. Pronto. Gerard Quitel. Vou colocar para você aí, tá? Vou compartilhar a tela aí de um desses aí que eu acabei de falar para você. Janela. Guia do Chrome. Quitel. Tá. Gerard, de 1888, foi um teólogo luterano alemão, lexicógrafo de línguas bíblicas. Era um defensor entusiasta dos nazistas e um antissemita declarado. Era conhecido no campo dos estudos bíblicos pelo seu galá da Alemanha. Biografia, filho de estudioso do Antigo Testamento, Rudolf Quitel, Carlos Currana, e por aí se vai. Deixa eu ver aqui.
Primeiramente, ele posteriormente destruiu o cargo do internato, sua própria defesa, um teólogo lá de Alemanha, de Berg, escreveu várias obras, assistiu. Altamente era cristã, cujo pai foi levado para o campo de concentração, então exatamente era descendente de judeu ainda, né? Tá? Mas aí, tá tudo aí. Professor de Teologia Evangélica e Novo Testamento na Universidade de Tübingen, na Alemanha, publicou estudos retratando o povo judeu como inimigo histórico da Alemanha, do cristianismo e da cultura europeia em geral, uma palestra tal, e por aí vai a bibliografia dele. Aqui são as obras literárias dele, por aí se vai. Vamos pegar outra aqui, já aproveitar que eu estou aqui mesmo. Vamos pegar aqui Lu Yohané Nilda. Um outro. Vamos pegar mais um aqui. Deixa eu sair daqui e vamos para mais um. Mais um outro aqui para você. Pronto, esse aqui. Esse é o outro também. Foi editor léxico grego e inglês, Novo Testamento, semântico, nasceu, matriculou-se, África, fez especialização, grego, hebraico e sociologia, ocupou o cargo professor na universidade, tornando-se chefe do departamento de grego dessa universidade, casou-se fulana, 3 filhos, doutorado, estudo, carreira acadêmica, sociedade de produções e revistas, participou de atividades de diversas sociedades profissionais, às vezes também, conselho de sociedade, filologia, prêmios, rapaz, tradução da Bíblia fez também, legado acadêmico, enfim. Aí tem várias questões aqui. Praticamente todos eles são os maiores e os melhores lexicógrafos do mundo. Aí você fez uma pergunta, né? Colocou essa questão. E aí eu vou te mostrar algo agora aqui. A palavra guineia... Aí você depois, se você puder mandar alguns links aí para me dar uma olhada e estudar, eu agradeço, tá? Tá? Depois da live eu te mando tudo a respeito de todos os dicionários aqui. E para ficar melhor, não, eu te mando meio esboço aí para você, tá? Mando meio esboço aí para você. Espera aí que eu já faço isso agora, aí no seu WhatsApp. Espera aí. Deixa eu pegar o seu WhatsApp aqui, eu faço isso agora. Já te mando esse meu esboço que eu estou usando, te mando aí agora. Documento. Pronto. Estou te mandando aí no seu WhatsApp. Tá aí. Te mandei, tá aí para você. Se você puder acompanhar, só abrir aí, você vai ver, tá? Vamos lá, continuando então. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de eu entrar, para trazer a definição. Qual o dicionário que você fez uso para definir Guineia como família, raça e outros povos? Professor, eu não peguei nenhum dicionário. Eu peguei aquela Bíblia linear, nem é minha, é emprestada de um pastor amigo meu. E também tem uns pastores amigos meus que entendem um pouquinho de grego, a gente conversou um pouquinho, entendeu? E eu fiz algumas pesquisas e conversei também com eles. Foi isso que eu fiz. Então, você não consultou nenhum dicionário? Não, dicionário não. A respeito do semantismo, das conotações e denotações do vocábulo, quais os sentidos que eles podem ter, independentemente de cada contexto? Você não fez isso? Não, eu fiz pesquisa assim, de dicionário online, assim, na internet, e conversei com esses amigos meus, igual eu estou te falando, pastores, amigos meus que entendem de grego. Conversei com eles e a gente, entendeu? Chegou nessa ideia aí de que a palavra gênero, a tradução não é só, você não se extrai só geração, mas também raça, família, e por aí vai. Aí tem um problema, porque todos os dicionários que eu te mandei aí, nenhum deles coloca da forma que você colocou. Nenhum deles. Eu vou te explicar o porquê. Existem palavras, vocábulos apropriados, como você mesmo falou, agora eu vou te mostrar. Exemplo. Eu vou passar aqui um pouquinho. Qual o vocábulo grego para falar povos? Não é Guineia, é laon. Laon, tá? Pessoas relacionadas ao público em geral, especialmente em Lucas e Atos. Multidão, população e pessoas. Quando eu quero falar tribo é Guineia, não. Vocábulo específico para a tribo é phylon. Significa como uma subdivisão etnicamente relacionada dentro de uma tribo comunitária total. Predominantemente com uma das 12 tribos de Israel. Lucas 2,36. Quando eu quero falar nações, não é etnos. Onde vem a palavra etnia, não é Guineia. Isso chama-se denotação. Geralmente, nação, povo, aí vem as referências bíblicas. Plural está etnia, usado para designar gentios, não judeus, nações estrangeiros. Se eu quiser falar família em grego, eu tenho pátrias, que não é Guineia. Eu tenho também oikeios, ou oikios, não é Guineia.
E eu tenho também singênea. Vem quase que de gueneia, mas aqui é raiz vocálica. Quando eu quero falar raça, eu falo genos, não é gênea ou guenéa? Não, nem não. Tá? Então, quando você fez essa exposição, eu esperaria que você tivesse analisado melhor antes de você publicar e falar. O problema não foi o que você fez do guenéa, foi ter me chamado que eu uma pessoa que eu não tinha coragem de mostrar isso nos dicionários. Aí você acabou de afirmar o que você fez também foi baseado nem em dicionários bons, de renomes, foi em cima de uma Bíblia de estudo que você falou, e em cima de pastores. Aí foi onde você cometeu a sua grande falha. Entende? Então... Pois é, mas a palavra guênea, a única tradução dela é geração? Vamos lá? Vou colocar novamente. Eu estava mostrando para você, para todos os dicionários. Acho que você nem entendeu o que é denotação. Vamos lá. A palavra gênea, vamos lá, significa estritamente nascimento. Essa palavra vem de Gênesis, genealogia. Então, gênea vem da palavra Gênesis, genealogia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o significado da palavra Gênesis? Da Bíblia, Gênesis, sabe? Gênesis é o começo da Bíblia, de tudo, o primeiro livro. Hã? É o começo, né? Início, nascimento. Isso! Isso! Então, a palavra Gênesis, genealogia, sabe o que significa genealogia? Uhum. É uma árvore genealógica de nascimento. Então, a palavra Nossa, gênea... Peraí. Tá picotando, não entendi nada. A palavra... Pronto, melhorou? Tá me ouvindo aí? Agora eu tô ouvindo. Ah, beleza. Ok. Então, vamos lá à pergunta que você me fez. O sentido... eu estava te explicando. Então, a palavra gênea, a raiz primária dela é de origem, nascimento, isso é a sua denotação. Sabe a diferença entre o que denota e o que conota? Sabe essa diferença ou não? Linguisticamente? Não. Só me ensina agora que eu vou aprender. Tá. Um vocábulo, ele tem sua denotação e sua conotação. A denotação seria a tradução primária. Exemplo. Isso que eu te falei aqui, ó. Exemplo. Como aqui, ó. Vocábulo guenéa significa estritamente. Isso aqui está denotando. Nascimento. Aí vem a circunstância relativa à origem de alguém. Agora aqui, ó, literalmente, aqueles descendentes de uma raça ancestral comum. Aqui se falou de raça, ó. Ó o clã. Descendentes. Um grupo étnico. Tá vendo? Agora está fazendo o quê? Conotando. Por quê? Porque está dentro de devidos contexto, tá? Tem também, geralmente, todos aqueles que vivem na mesma geração, contemporâneos. Aí vai trazer a relação aqui. Outra conotação. Pode significar que é um intervalo de tempo de uma geração. Ou período. Quem? Mateus 1,17. Aqui é semantismo. E isso quem está definindo é Friedenberg, tá? O nome dos autores e aqui o nome da obra, tá bom? O ano e a página. Bauer vai falar que a soma total dos nascidos na mesma época. Isso é a sua denotação. Conotação pode ser geração, contemporâneos. Aí vai trazer a questão do semantismo. Lind Scott, guenéia, está da forma que está, origina-se do dialeto jônico, da forma que está aqui, ó. Guenéa, então vem do dialeto jônico, que é o dialeto da língua grega, e significa raça, família, no conceito de Romero. Romero utilizava Guenéa no sentido de raça e família. Já o grande Heródoto pegava esse mesmo vocábulo Guenéa, colocando no sentido de tribo, nação, raça e geração. Tá? Nilda vai pegar Guenéa, pessoas que vivem na mesma época e pertencem à mesma classe de idade reprodutiva, à classe da mesma época, e por aí se vai. Kittel vai falar, como já falei, sobre geração, vai trazer todas as relações e também outras conotações. Aí você tem, todos eles vão trazer denotação e conotação. Todos. Agora, onde que eu te expliquei? Quando você quer falar povos, denotar, eu uso Guenéa? Não, você usa Laon. Vamos pegar aqui, ó, Apocalipse, que interessante, ó. Depois e esse coisas... que falou que Guenéa é raça... Oi? E esse dicionário de cima aí que o senhor passou aí, que fala que Guenéa também é raça. Aqui, ó, geração, clã,
raça, tá vendo? Tá Geração. Pode falar. Não, mais em cima, isso passou um dicionário aqui que está dizendo que é raça, Vê se você geração, acha aí. Vou passar devagar aqui. Peraí. um pouquinho mais para cima. Esse aqui. Não, acho que começa com L, se eu não me engano. Ludnida? Não. Jônico, esse aqui que eu falei? Raça, família, esse? Link Scott? Então, Isso. raça e família, segundo o conceito de quem? De Romero. Tá? Também, segundo o conceito de Heródoto, tribo, nação, raça e geração. Ficou claro aí? Então, nação e raça, não poderia estar falando da nação de Israel, da raça israelita? Não. Agora eu vou te explicar o porquê. Quando eu quero falar nação, eu vou usar gênea. Qual a raiz primária para falar nação em grego? Agora eu vou te mostrar. É aqui, ó. Agora eu vou te mostrar. Aqui, ó. Povos. Deixa eu pegar nação para você. Nações. Vocábulo grego para nações é etnos. Da onde vem a palavra etnia. Qual a sua etnia? Qual a sua nação? Então, quando eu quero falar nação, precisamente nação, não é gênea, é etnos. Geralmente, nação, povo. Se eu for usar o plural, tá? Etnia, aí vou estar falando de gentios, não judeus, nações, estrangeiros, conforme Romanos, tá? Que é o oposto a laos, que significa povo. Tá? Se eu for colocar no sentido negativo... Peraí, professor, eu tô querendo entender o que o senhor está querendo dizer. Eu tô querendo entender. Vamos lá. Eu vou explicar, então. Lá em cima, aquele dicionário que o senhor está me mostrando está dizendo raça, nação, tudo mais. Uhum. Tá ok? Sim. Mas se lá está dizendo que se extrai da palavra gênero essas duas, por que não pode ser usado? Vou te explicar. Lembra que eu falei para você de denotação e conotação? Vamos lá, então. Gênea tem a denotação, que é nascimento. Porém, pode ter outros significados, que é a conotação, dependendo do contexto. Entendeu ou não ainda? Sim, dependendo do contexto. Então, não pode ser mudado dependendo do contexto ali de Mateus 24? Não. Por quê? Porque existe o vocábulo preciso para ter colocado lá, caso você quisesse falar de nação, tribo, raça. É isso que eu vou te mostrar agora. Então, se eu fosse falar de qualquer outra coisa, a não ser de geração, lá em Mateus, se eu quisesse colocar, vamos lá, se eu quisesse colocar povos, qual vocábulo que eu colocaria para denotar? Guinea? Não. Laon. Se eu quisesse colocar tribos, eu usaria Guinea para denotar? Não. Colocaria Philon, que é o que significa tribos. Se eu quisesse falar nações, eu usaria Guinea? Não. Para denotar, colocaria etnos. Se eu quisesse falar de famílias, lá em Mateus, eu colocaria Guinea? Não. Eu teria pátrias, oikeios, singênea. Se eu quisesse colocar raça lá em Gênesis, ó, em Mateus 24, eu usaria Guinea para falar raça? Não. Eu denotaria com genos. Ficou claro agora? Isso chama-se denotar e conotar. Então, existem vocábulos precisos em grego para você precisar a relação que você está construindo. Vocábulos específicos para aquilo. Entendeu agora o raciocínio ou ainda não? Sim. Sim, eu entendi. Até para mandar para mim, que depois eu vou estudar isso aí. Não, já te mandei. Eu mandei para você aí no esboço. Tá aí. Recebeu aí? Não só o esboço do senhor, mas também os dicionários aí, que se eu puder mandar os links para eu poder pesquisar aqui, para me dar uma olhada. Não, mas os dicionários, o nome já está aí no esboço. Está aí escrito aí. Está escrito. É só você pegar aí, que está escrito, e pesquisar. Está tudo aí, tá? Coloquei tudo aí. Então, é essa a questão, tá? Então, vamos voltar lá, então, para a questão do que você colocou. Mas antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta, que é preciso isso, a respeito dessa questão, como um cumprimento profético do que você falou. Uma outra pergunta. Quando você analisou Mateus, capítulo 24, você fez análise de contexto paralelo? Paralelo ao texto? Contexto paralelo, você fez uso?
paralela ao texto um todo ou só da palavra Guiné? Não. Análise de Mateus 24. Você fez análise dentro do contexto paralelo? Eu analisei todo o texto. Aqui Jesus está respondendo 3 perguntas dos discípulos, né? E as três perguntas estão misturadas aqui, tá, né? Dentro dessas respostas de Jesus. Tá. Né? Eles perguntam quando aconteceria, né, ali a destruição do templo, quando seria o sinal da vinda dele, e qual o sinal dessas coisas. E o interessante desse texto aqui, entendeu? Lá no vídeo eu não pus essa versão aqui, esse pensamento aqui do texto. Porque Jesus fala, interessante que ele fala assim, aprendei a parábola da figueira. E eu não sei se o senhor sabe, mas existe uma linha teológica que fala que essa figueira aqui é Israel. Né? Falando lá que Jesus, quando passa pela figueira e vê a figueira que não está produzindo frutos e tal, e lança uma maldição sobre ela para não produzir frutos. E existe essa linha teológica que diz que Jesus está falando dessa figueira que é Israel, e ele começa a falar, falando que para poder prestar atenção, que quando a figueira começar a brotar os seus ramos, quando eles olham para a figueira e a figueira começa a brotar, eles logo sabem que virá o verão. Né? Eles sabem que está mudando a estação por causa do brotar da figueira. E nesse contexto aqui, eu acho que Jesus está falando de Israel, pelo texto aqui, eu penso que Jesus está falando de Israel, porque ele fala dessa figueira que vai brotar, e depois fala esta geração. Então, a gente pode também interpretar aqui que Jesus está falando da geração do brotar da figueira. Né? Isso também é outra linha de pensamento. O senhor concorda com isso? Ok. Depois eu vou responder a sua pergunta da figueira, mas vamos à sua primeira afirmação, que eu falei para você de contexto paralelo. Você falou que Jesus é erguido por seus discípulos a respeito de 3 perguntas, não foi isso que você falou? Foi, lá em cima, no começo do Ok. Deixa eu abrir o texto aqui. Então, deixa eu te explicar lá em cima, uma no coisa. começo do texto... pode falar. Vamos lá. Vamos para o contexto paralelo. É isso aqui que eu estou te falando. Mateus, Marcos e Lucas. Olha só. Mateus 24:3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão todas essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Isso é o que relato de Mateus. Olha o que Marcos vai escrever. Isso, no relato de Mateus, tá? Vamos para Marcos agora. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achavam-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Já mudou o contexto de Mateus, Marcos, tá? Lucas. Mudou, não. Mudou. Sabe por que mudou? Porque aqui o contexto de Mateus está falando apenas a respeito da destruição do templo e nada mais. Só Mateus que vai falar a respeito da vinda e do fim do mundo. Chama-se Rapax Legomer. Por isso que eu falei para você, você fez análise de contexto paralelo? Isso é análise de contexto paralelo. Pois é, mas se porque Mateus abrangeu toda a resposta de Jesus e Marcos só se ateve a responder uma parte, não quer dizer que um está contradizendo o outro? Eu não estou falando de contradição. Eu estou falando que Marcos não está relatando o que Mateus está. Mas vamos ver Lucas. Lucas diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Em outras palavras... A mesma pergunta que é Mateus. Não. Okay. Mateus está elaborando 3 questões, enquanto Marcos uma e Lucas também uma. Marcos e Lucas não estão aludindo 3 indagações. Apenas uma indagação. E por isso que eu falei de análise de contexto paralelo. Em outras palavras, diz a Academia o Consenso que Mateus dependeu de qual evangelho para escrever o seu? Ora, ele andou com o mestre e escreveu o seu evangelho. Não. Academicamente, Mateus dependeu do evangelho de Marcos. Quem escreveu o primeiro evangelho não foi Mateus, nem Lucas, foi Marcos. E Mateus e Lucas dependeram do evangelho de Mateus e da fonte Q para escrever os seus respectivos evangelhos.
Isso aí você pode pesquisar. Qualquer teólogo sério vai dizer isso aí para você. Isso aí chama-se alta crítica e baixa crítica. É o sistema acadêmico. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos lá em unanimidade, em exegese. Quem eu dou preferência dentro do relato? O que Mateus está escrevendo, o que Marcos ou Lucas. A consonância está entre Marcos e Lucas. Já Mateus existe interpolação. Interpolação. E se você não sabe, o Evangelho de Mateus foi escrito após os fatos. O Evangelho de Mateus foi escrito após a destruição do templo. E não antes da destruição do templo. Você quer as provas para isso? Eu te dou dentro da Bíblia. Quer? Não, você não precisa me provar isso, mas o que muda ele ter escrito antes ou depois? Ué, porque é fácil eu escrever depois de tudo que aconteceu. Aí eu não tenho como uma profecia que é isso, né? Hã? Não, mas por que é fácil? Vamos lá, vou explicar novamente. Por que é fácil de eu escrever algo depois que aconteceu? Porque aí eu estou colocando como uma profecia, porque as pessoas têm isso aqui como uma profecia, não é isso? Mateus 24, é ou não? Sim. É da destruição do templo de Jerusalém, certo? Aqui está falando da destruição do templo de Jerusalém, sinais da volta de Cristo, e sinais de quando aconteceria essas coisas. Isso. Então, só que quando Mateus está escrevendo, vou colocar Mateus para facilitar o raciocínio, ele escreve depois dos acontecimentos da destruição do templo de Jerusalém, não antes. Entendeu agora ou não? Tá, mas o que isso muda? Me explica isso. O que isso muda se ele está falando a verdade ou está falando a mentira? Não, vamos lá. Ele está falando a verdade. Se ele escreveu antes, ele ouviu o que o mestre falou a respeito das profecias e escreveu antes. Agora, se ele escreveu depois, o que muda? Não muda nada. Porque muda, lógico que muda. Porque ele está escrevendo uma coisa de anacronismo. Ele está escrevendo após os fatos, como se aqueles fatos ainda não aconteceram. Ele está ensinando, não ficará pedra sobre pedra. Olha o anacronismo aí. A oração está no futuro. Só que ele já está após o acontecimento. Ele não está colocando, gente, porque houve a destruição do templo lá atrás, porque ele foi queimado. Entende? Bom, essa é a primeira conclusão. Então ele poderia ter escrito um relato. Ele fez um relato do que aconteceu, então? Então, vamos lá. Foi Mateus quem escreveu o evangelho? Não. Os evangelhos são anônimos, tá? Quem deu nome, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi um pai da igreja chamado Irineu de Lyon, lá em meados de 185 depois de Cristo. É ele quem dá o nome aos 4 evangelhos. Quando você pega os primeiros pais das igrejas, quem foram os primeiros pais das igrejas? Clemente de Roma, Inácio, Policarpo. Clemente, Inácio e Policarpo não conheciam nada a respeito de 4 evangelhos escritos e denominados de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Desconhecem, são anônimos. Nenhum dos pais da igreja tinha conhecimento do primeiro século a respeito de evangelhos escritos. Tá? Então a gente coloca um consenso para poder facilitar o raciocínio. Então todos escrevem pós o acontecimento, pós os fatos. Esse relato de Mateus, nessa parte da abertura que eu mostrei para você, o qual Marcos e Lucas não diz o mesmo, isso chama-se interpolação. Então, o evangelho de Mateus é o evangelho mais interpolado. Você quer ver uma interpolação bem clássica? Quando Jesus é crucificado, que os túmulos abrem, o corpus do santo sai lá do túmulo. Marcos registrou esse ocorrido? Olha que é o maior milagre da humanidade, a ressurreição corporal. Não. Lucas escreveu sobre isso? Também não. João escreveu sobre isso? Também não. Isso chama-se rapax legomeno. É um texto, um exemplo, estou de Lucas também. O Lucas é o único que fala a respeito da morte do Lázaro e do rico. Você não vai encontrar isso em Mateus, nem Marcos, nem João. Isso chama-se rapax legomeno. Vamos lá um exemplo de Marcos. Marcos é o único evangelho que fala que quando Jesus ia ser julgado, que Jesus foi traído por Judas, que levou a turba de sacerdote, é o único evangelho que vai falar que tinha um jovem que ficou nu no ato da oração de Jesus. Apenas Marcos. Algum exemplo de João. João é o único evangelho que no ato de ungir os pés de Jesus, a mulher com vaso de alabastro, o único evangelho que chama Judas de ladrão é apenas João. Mateus não chama Judas de ladrão, nem Marcos, nem Lucas, apenas João. Isso chama-se interpolações. Tá? Isso foram inseridos por outros escritores para embelezar os seus escritos. A pessoa chamar alguém de ladrão, mas voltando ao raciocínio, isso é o modelo que eu te dei para você, o que é interpolação. Então, dentro da análise de Mateus, quando você quer falar
da vinda de Jesus em Mateus 24, você só pode fazer isso analisando o contexto paralelo. Você não pode desrespeitar a visão de Marcos, nem a visão de Lucas, para dizer ou definir que aquilo é a questão verdadeira. É isso que eu queria chegar. Fique à vontade. Tá, professor, mas para mim isso não muda nada, porque não, se eles escreveram os evangelhos, porque um disse uma coisa e o outro não disse a mesma coisa, quer dizer que é mentira? Eu não estou falando que é mentira. Você está colocando palavras na minha boca. Eu não falei que é mentira, eu falei que é interpolação. Não, eu não estou colocando palavras na boca do senhor, não, estou te perguntando. Será que isso é mentira? Respondi interpolação. Né? Digamos que nós dois estamos numa situação e aí depois a gente vai escrever essa história. Aí eu escrevo essa história e o senhor também escreve a mesma história. Mas, porém, o senhor coloca mais detalhes do que eu. Isso quer dizer que nós estamos contrariando um ao outro, ou alguém está inventando alguma coisa e o outro não? Entendeu? Isso que eu estou dizendo. Sim. Agora, já que você falou de mentira, posso mostrar uma mentira aí no texto? Pode. Ok, vamos lá então. Agora eu vou te mostrar uma mentira. Agora vai ser mentira, agora não vai ser interpolação, não. Aí mesmo no relato, diz assim, ó. Mateus 24, Marcos 13 e João 16. Diz assim, Mateus 24, 3. Opa, 24, 3, não, desculpe. Peraí. Isso, aqui mesmo, pode ser aqui mesmo. E estando assentado... Oi? 24, Mateus 24, o quê? 24, 9. 24, 9. Ah, tá, pode falar que eu vou abrir aqui. Abre aí, por favor. Pode diz falar. Assim, então sereis, isso é dizendo para os discípulos, atribulados, e vos matarão. Sereis odiados, preste bem atenção que está escrito na sua Bíblia. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Vou fazer uma pergunta. Jesus está conversando com quem? Com quem que Jesus está conversando? Ok, obrigado. Beleza. João 16. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão. Jesus está dizendo que todos os apóstolos, eles morreriam. Mas só que de forma que eles morreriam? O que Mateus está dizendo? Mateus 24, 9. Eles morreriam assassinados como mártires, certo? Ou não? Afligidos, condenados à morte. Isso, certo? Uhum. Jesus está falando para os 12, não está? Aqui está falando de discípulos. Agora eu não sei se está falando para os 12 ou todos os discípulos que ele tinha, né? Não, está falando para os 12. É só pegar o Mateus 24, 1. Né? Aí ele até separa aqui Marcos 13, 3, ó. Aceitamos porque há uma diferença muito grande há uma diferença entre os discípulos e os apóstolos, né? Quando ele fala de discípulos, pode ser que ele está falando dos seus vários discípulos que ele tinha. Ok. Então vamos fazer o seguinte, então. Então vamos colocar que Jesus está falando apenas para Pedro, Tiago, João e André, pode ser? E aceitamos ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Pode ser então apenas isso? Beleza? Ok? Pode. Fechou então. Beleza. Ok. Aí eu pergunto, então Mateus 24, Marcos e João está se referindo apenas a esses 4 personagens. Aí eu pergunto, vamos continuar aqui. O caso em Marcos, vou passar. Quando foi que os apóstolos, quem os apóstolos, que eu vou falar agora? Pedro, Tiago, João e André, quando foram que esses apóstolos estiveram diante de governadores e reis? Quando foi? Que Pedro, Tiago, João e André estiveram perante governadores e reis. Quando foi? Professor, isso é muito fácil de entender. É da mesma forma como Jesus estava na frente do Caifás, sumo sacerdote, é isso mesmo. E ele fala que o sumo sacerdote veria ele vir com seus anjos, né? Iria ver o Filho do Homem
né, na sua glória. O senhor acha mesmo que Jesus estava falando que Caifás ia ver ele vindo na sua glória? Ou ele estava usando Caifás como exemplo para dizer que a nação de Israel veria ele vir na sua glória? Porque o que Jesus ensinou para os discípulos não era só para os discípulos. É para os discípulos, dos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, e de gerações e gerações. Entendeu? E os discípulos de Jesus está pregando até os dias de hoje. Ou não? João, você está saindo do contexto, meu filho. A gente está debatendo o assunto Não, não estou bíblico. dando contexto. O senhor está querendo dizer que Jesus estava falando só para os apóstolos e aqueles acontecimentos iam acontecer só para os apóstolos. Mas Jesus estava usando os apóstolos... Não, pode falar então. Eu lhe perguntei, você me respondeu a pergunta. Quando foi que, novamente, Pedro, Tiago e João e André se apresentaram, segundo Jesus falou aí, se apresentaram perante governadores e reis? Quando foi isso? Eu não sei se isso aconteceu ou não. Assim, de cabeça, assim, eu não sei se isso aconteceu ou não. Mas o que eu estou querendo dizer é que a linha de raciocínio de Cristo é o quê? Colocando os seus discípulos como exemplo de que todos aqueles que seriam seus seguidores, não só os discípulos daquela época, mas das gerações vindouras, porque Jesus, depois dele ressuscitar, ele fala para os seus discípulos: ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, quer dizer, o que ele estava entregando para os seus discípulos naquela época, serviria para todos os seus discípulos em gerações infinitas até o final dos tempos. E isso acontece até os dias de hoje. Pessoas que estão pregando Cristo estão morrendo. Bom, e eu não estou falando de fé, eu estou falando de um fato que acontece. Eu estou respondendo a pergunta do senhor. Ele estava usando seus discípulos como um exemplo que isso ia acontecer com as pessoas que seriam seguidores dele. Ou não? Não. Ou os seguidores de Cristo acabou naquela época e hoje não existe mais seguidores de Jesus. João, o texto não está dizendo isso. Esse é o problema. O texto, Mateus aqui, lá, Marcos, Lucas e João que eu estou lendo, não está dizendo isso que você está dizendo. Tá? Então tudo que Jesus disse para os seus discípulos não serve para nós hoje? Eu não estou falando isso, João. Estou me retendo ao texto. Você quer fazer a aplicação do texto. Eu estou falando interpretação do texto. Interpretação. Você disse que eu fui uma pessoa sem coragem que não fiz análise. Agora estou interpretando o texto na sua frente e você está saindo do texto para querer fazer a aplicação espiritualizada saindo do texto. Não, eu estou até evitando falar a palavra fé aqui, que eu sei que o senhor não gosta, né? Não, eu não estou falando que eu não gosto. Não é a palavra fé, é o uso da fé. Para querer sair pela tangente. Eu não estou usando aqui fé. Eu não estou usando aqui fé. Eu estou usando aqui a lógica de Cristo. Cristo pregava para os seus discípulos. Quando Jesus disse em João 16, e o Espírito Santo vos levará a toda a verdade, aquilo estava restrito só para os apóstolos? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar... É uma coisa que eu pego para a minha vida até os dias de hoje. O Espírito Santo que me leva a toda a verdade. Aquilo Jesus não estava falando só para os apóstolos. Tá bom. Então tá, vamos pegar para os dias de hoje. Bom, vou entrar no seu raciocínio. Vamos colocar então que isso se aplica para os dias de hoje. Então Jesus está dizendo para os discípulos, que se engloba você e os outros discípulos, tá? Que todos eles morreriam perante reis e governadores. Eu te pergunto, como que você, como um cristão, como discípulo de Jesus, morreria por Jesus perante governadores aqui no Brasil, perante prefeitos, deputados e tantas coisas? De que forma, então? Se o país é cristão. Como morreria? É só apertar um pouquinho mais a perseguição, como acontece em outros países aí, que vai acontecer. Só não acontece no Brasil, que o Brasil ainda está em paz, vamos dizer, entre aspas, assim, com os cristãos. Mas em outros países aí acontece isso a rodo. Eu usei o exemplo do Brasil. Vamos lá, novamente, não sai pela tangente, João, não sai pela tangente. Eu estou falando aqui no Brasil. O contexto lá é Jerusalém, contexto Jerusalém. Eles estão dentro do seu país e eles morreriam dentro do seu país. Eu quero que você me aplique e saia agora, hoje, aqui para o Brasil. Como você morreria perante as autoridades sendo cristão se o país é cristão? Me explica aí como seria isso.
O país é cristão, mas a perseguição cristã, até de cristão persegue cristão, o professor, quase que eu chamei o senhor de pastor. Cristão persegue cristão. Então, tem uma palavra que Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor vai se esfriar e a maldade vai se aumentar cada vez mais. E isso a gente está vendo a maldade se aumentar cada vez mais. Para um dia acontecer no Brasil de um cristão não poder nem andar na rua, é só questão de tempo. Ô, João, só que o texto, João, está falando de pessoas de autoridade, reis, governadores e prefeitos, João. Isso é o contexto de Mateus 24, Marcos, Lucas e João, meu filho. É isso que eu quero que você me explique agora, para os dias atuais. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Não, isso não pode. Não pode por causa da nossa legislação. Não pode, senhor acredita... sabe por que não pode? Não pode por causa da nossa Carta Magna, por causa da nossa Constituição. Aí sim, se você falasse para mim, professor, haverá uma perseguição porque o Senado, o Parlamento Federal, vai mudar a Constituição brasileira a respeito da religião. Aí sim, teríamos o cumprimento exato aplicando para os dias de hoje. É isso que eu estou te explicando, entendeu? Mas porque isso não acontece hoje no Brasil, não quer dizer que isso ainda possa acontecer, porque quem crê no sistema, eu não acredito no sistema, eles burlam a lei e fazem o que quer no dia de hoje, entendeu? Isso é só questão de tempo. Nossa, toda hora eu tô quase chamando o senhor de pastor, toda hora. Não isso tem problema, questão pode de tempo, chamar, não tem problema não, pode chamar. Porque tem um amigo meu que é pastor e eu converso muito com ele, eu chamo ele de pastor para poder respeitar, né, respeitar a autoridade dele diante da igreja dele, entendeu? Mas para isso acontecer nos dias de hoje, professor, é só questão de tempo, entendeu? Tá. O senhor é perseguido pelas coisas que o senhor ensina, sim, ou não? Com certeza, com certeza, com certeza. Então... Vamos a mais um relato dessa passagem aí, vamos lá? Vamos ver se isso aconteceu. Mateus ainda, aí 24, aí. Vamos lá, diz assim, Mateus 24, 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 2. Mas Jesus disse-lhe, aqui lhes disse no plural e aqui no singular, lhe disse, vês estas grandes construções? No plural, construções no plural, tá? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lucas. Então disse Jesus, vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É comum ouvir de algum cristão que a Bíblia é verdadeira. E alguns procuram legitimar a Bíblia como verdadeira, inspirada e diferente de qualquer outro livro secular, pelos cumprimentos de profecias relatadas nela. Como é o caso aqui em Mateus. Ok, um comentário que eu faço. Mas que eu vou passar até da datação, que vai ficar mais fácil, que eu quero colocar justamente o cumprimento. A arqueologia. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? Ok. Estudiosos descobriram vestígios de um grande incêndio que danificou os edifícios residenciais da Cidade Alta. Os incêndios consumiram toda a matéria orgânica. Nas casas onde havia teto com vigas entre os pisos, o incêndio fez com que o topo do edifício desabasse, com as fiadas superiores de pedra. Eu vou passar um pouquinho aqui. Óxido. Deixa eu pegar só aqui. Clemente de Roma, não. Vou passar aqui para facilitar, para não tomar mais tempo. Ficou alguma pedra? Vamos lá. A expressão litos epiliton, pedra sobre pedra, se trata de uma metáfora para a destruição total. Mas será que de fato isso aconteceu? O problema que os apologistas esquecem é que a demolição completa e total do complexo do templo, como a profecia de Jesus parece prever, nunca foi inteiramente cumprida. Pois parte de todas as 4 paredes de suporte do monte do templo permanece até hoje. Está aí. Só você procurar. Eu vou te dar o nome e você procura aí, tá? E algumas das estruturas podem... Só um minutinho que eu tô dialogando aqui. Não, pode terminar que eu tô entendendo o que eu tô querendo falar. Bom? Então é bom que você já sabe. Mas cuidado para não desdenhar da minha cara, tá? Que até agora eu não falei que respeito a sua pessoa. Cuidado, ao dar risada na minha leitura, por favor. Cuidado. Não, eu dei risada porque eu já estou começando a entender o que o senhor está querendo dizer. Então, vamos lá. Então, se você entendeu, eu lhe pergunto. Se a profecia, a Bíblia é inspirada, como você colocou aí, né? É palavra de Deus, isso se cumpre. Se Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, então por que ficou? A das casas que ainda ficaram de pé?
Mas e o que tem isso? Eu estou falando do templo. Ficaram colunatas do templo. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E não Meu foi Deus, derrubada. mas essa era uma expressão para dizer que seria destruído. Então quer dizer que não, então quer dizer que nenhuma das pedras poderia ficar em cima da outra, teria que estar todas no chão? Esse é o problema, não poderia, por causa da forma enfática que Jesus colocou. Vou ler novamente aqui. Qual é a forma enfática? Vamos lá. Você fala assim, ó, não ficará pedra, é uma coisa. Mas ele colocou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. É a mesma coisa que você falar, em verdade te digo. Você está trazendo entonação de uma realidade. Quer dizer, certamente morrerás. Você pode colocar, morrerás. Agora, certamente morrerás. Comendo, comereis, né? Você está usando uma essência aí. Você está categorizando, peremptoriando, sem sombra de dúvida. É mais ou menos isso. Não ficará pedra, é uma coisa. Agora, pedra sobre pedra, que não seja derrubada, não ficará. Só que ficou. E aí eu pergunto, que cumprimento de profecia é essa? Ô, professor, Sim. eu entendo, eu até entendo porque o senhor, como exegeta, procura muitos mínimos detalhes, né? E é louvável, deve sim fazer isso, os mínimos detalhes. Eu também sou uma pessoa muito detalhista. Mas, quando Jesus fala que tudo seria derribado, que não ficaria pedra sobre pedra, meu Deus, será então que deveria se ter literalmente nenhuma pedra deveria ficar em cima da outra? Ele estava falando que seria destruído. Não. Ele estava falando que seria destruído. Não era mais fácil então Jesus falar. Mas não era só Jesus falar, então, ó, o templo será destruído. Simples. O problema não é comigo, o problema é o que ele falou. Precisa de tanta precisão assim, professor? Isso é exegese, foi o que você falou. Sim, precisa de precisão, sim. Porque as pessoas erram justamente... Sabe onde as pessoas cometem mais erros? É na imprecisão. Se as pessoas fossem precisas, errariam menos. Quando as pessoas são imprecisas, elas erram mais. Esse é o problema. Porque se uma pessoa que implode um prédio falar assim, ó, eu vou destruir aquele prédio e vai ficar tijolo sobre tijolo, e o prédio cai no chão e fica um tijolo em cima do outro, quer dizer que ele mentiu? Mas ficou torre, você não está entendendo. Ficaram torres. Torre de sustentação. Você não está entendendo. Eu ia ler meu esboço, mas... Deixa eu terminar aqui, você procura aí, tá? Quem vai dizer isso não sou eu, historiador judeu. Mas o bom é que o achado arqueológico está aí. Se você colocar no Google, você vai ver. Chamado de Torres de Davi. Torres de Davi. Estão em pé até hoje lá. Faziam parte. Vou continuar aqui, só para me ensinar. Mas a pergunta foi feita dentro do templo, né? Jesus estava falando da destruição do templo. Então, 4 paredes de suporte do templo permanecem até hoje. E algumas das estruturas podem não ter sido demolidas e podem ter sido colocadas em uso secundário até a época do imperador Adriano. Flávio Joséfo diz assim: agora sim que o exército não tinha mais pessoas para matar ou saquear, porque não restava ninguém para ser objeto de sua fúria, pois eles não tinham poupado ninguém, se ainda houvesse qualquer outro trabalho a ser feito. César deu ordens para que agora demolissem toda a cidade e o templo, mas deixassem de pé tantas torres quantas fossem de maior eminência, isto é, façaelos e picos e mariame. De grande parte do muro cercava a cidade ao lado oeste. Esta muralha foi poupada a fim de proporcionar um acampamento para aqueles que estavam na guarnição da cidade alta. Assim como as torres também foram poupadas, a fim de demonstrar a prosperidade, que tipo de cidade era e quão bem fortificada, que o valor romano havia subjugado. Mas para todo o resto do muro ao redor de Jerusalém, ele foi tão completamente assentado até o chão por aqueles que o cavaram até os alicerces, que não sobrou nada para fazer aqueles que vieram para lá acreditarem que Jerusalém jamais havia sido habitada. Este foi o fim a que a Jerusalém chegou pela loucura daqueles que eram a favor das inovações
uma cidade de grande magnificência e de grande fama entre toda a humanidade. Segundo um grande apologista, informa que a escavação do Muro das Lamentações revelou muitas pedras herodianas maciças, relativamente intocadas pela devastação do tempo. Vou te mostrar quem é que está falando isso aqui. Uma pedra chamou a atenção devido às suas enormes dimensões, com mais de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Sabe quem está fazendo essa citação aqui? O maior apologista hoje considerado do mundo. 28, Evans Craig. Evans Craig, o maior apologista ferrenho dos Estados Unidos, conceituado em várias obras reproduzidas aqui no Brasil, ele está dizendo, não, gente, eu também tenho que dar o braço a torcer. Por mais que eu seja um apologista, um crente ferrenho, eu não posso ir contra os fatos que a arqueologia estão demonstrando. E eu fiz questão de colocar o comentário de Evans Craig a respeito disso. Em sua obra que ele diz isso. Ele diz, gente, infelizmente essa profecia não deu muito certo. Aí eu pergunto, ele está sendo hipócrita? Não. Está sendo de mau caratismo? Não. Está tendo um bom caráter, Evans Craig. Está aceitando realmente que a profecia não deu muito certo. Já ouviu falar de Evans Craig, o maior apologista? Já ouvi falar. Eu não conheço assim a fundo, mas já ouvi falar. Mas essas construções que está dizendo que estava de pé é da época de Cristo? Ou aquelas que foram destruídas antes? Que estão lá no subsolo, aquela coisa... Não, do templo herodiano, que é o templo de Herodes, né? É o templo de Jesus, é o templo de Herodes. Não é o templo de Salomão, templo de Herodes. Uma pergunta boba aqui. Aquele templo de Herodes, ele foi feito no mesmo lugar que era o outro templo? Sim, sim. Tanto que, por isso que os judeus hoje não conseguem construir o terceiro templo, porque você tem a mesquita muçulmana lá. O domo, o dourado, é ali que é o lugar santíssimo, é ali que eles têm que fazer a construção. Eles não conseguem justamente por isso. Porque hoje, como você vai conseguir tirar de lá o povo muçulmano de lá? Aí, meu amigo, é guerra. É guerra. Entende? É delicado. Mas, professor, o que eu vejo nessa questão aí é que está sendo muito detalhista, entendeu? Eu encaro quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que ele estava dizendo que seria destruído, e foi destruído o templo, entendeu? Não é porque não caiu uma outra parede, todas as paredes do templo, não é que ele não foi destruído. Uhum. E aí você sabe como foi destruído? Você sabe como foi destruído? Como que ele foi destruído? Os detalhes eu não sei, não. Oi? Como o templo foi destruído? Como o templo foi destruído, você não sabe? Não. Foi por intermédio do incêndio. Flávio José vai falar sobre isso. Sabe quem incendiou? Os próprios judeus. Quando os romanos, eles sitiaram a cidade de Jerusalém, que é um sistema de guerra, né? Os próprios judeus tentaram atear fogo para que eles não entrassem, só que eles não esqueceram que o fogo ia se alastrar. Sabe onde está isso? E uma das provas que Mateus foi escrito após o acontecimento é isso aqui, ó. Mateus, vou ler para você aqui, ó. Está aí no meu esboço aí. Mateus, capítulo 22, versículo 7, diz assim. Jesus dizendo, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Mateus 22, 7. No meio da parábola da grande ceia, que é o contexto desse versículo, o redator inseriu algo que parece ser uma visão parentética. A maioria dos comentaristas críticos presumiram, sem mais delongas, que esta linha é um ex-evento, uma referência clara à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O detalhe que chama a atenção no versículo é sobre o incêndio, pois o início da destruição do templo, segundo o historiador Flávio José, se deu por incêndio que diz: então Tito retirou-se para a torre de Antônia e resolveu atacar o templo no dia seguinte, de manhã cedo, com todo o seu exército, e acampar ao redor da casa sagrada. Embora essas chamas tenham surgido dos próprios judeus e tenham sido ocasionadas por eles, pois após a retirada de Tito, os sediosos ficaram parados por um tempo e então atacaram os romanos novamente, quando aqueles que guardavam a casa sagrada
lutaram com aqueles que apagaram o fogo que ardia no interior do templo. Mas esses romanos puseram os judeus em fuga e seguiram até a própria casa sagrada. À medida que as chamas subiam, os judeus fizeram um grande clamor, tal como uma aflição tão poderosa exigia, e correram juntos para evitá-lo. E agora eles não pouparam mais suas vidas, nem sofreram nada para restringir sua força, já que aquela casa sagrada estava perecendo por causa de quem foi que eles mantiveram tal guarda sobre ela. Flávio Josefo, Guerra Judaica 6249, 251 e 253. Então você vê que o próprio Evangelho de Mateus, dentro de uma visão parentética, já está escrevendo pós os fatos, falando do que estava acontecendo, os judeus morrendo, e a respeito do incêndio também. E Flávio Josefo confirma sobre isso. Aí é onde eu falo, aí eu tenho um elemento verdadeiro da Bíblia. Aí não é mentira esse relato de Mateus Curi, é verdadeiro, porque existe um ocorrido pós destruição do templo e um endosso de um historiador. Por isso que eu falo, toda a Bíblia é mentira? Não! A Bíblia contém a verdade. Como eu descubro isso? Pelos pontos que estão fora dela. Por achados arqueológicos, histórico, que possa corroborar a veracidade daquilo que está registrado. Eu sou uma pessoa neutra. Não defendo o viés, nem do ateísmo, nem da crença. O que é, é. O que não é, acabou. Então, nós temos aí um ocorrido. O incêndio já está declarado aí no próprio Evangelho de Mateus. Fique à vontade. Tá, eu tinha separado duas perguntas para fazer para o senhor. Uma era a respeito da palavra Kenia e outra a respeito de outro negócio, mas vai ficar bem longa essa live aqui, né? A gente pode fazer outra. Oi? A gente pode fazer outra, não tem problema. Mas só para finalizar essa parte aqui da palavra Kenia, sim. Eu respeito tudo que o senhor falou, entendeu? O senhor é professor, o senhor ensina, o senhor exegeta, o senhor... Eu não sei nem 10% que o senhor sabe. Ô, Paulo, posso falar uma coisa para você? Ô, Paulo, só pode cortar rapidinho? Oi. Vou te cortar rapidinho. Eu estou gostando de você, porque lá no seu vídeo eu não mostrei isso para as pessoas. Você me colocou exegeta entre aspas. Eu falei isso aí porque, por causa da palavra Kenia, onde eu encontrei a tradução também de raça, família, entendeu? A gente já falou a respeito disso. Então, quer dizer, eu falei ali entre aspas, por quê? Porque o senhor colocou só a palavra geração, e como eu encontrei as demais traduções, eu falei, pô, isso aqui colabora muito com o que Jesus está falando ali, porque se Jesus está falando do povo de Israel, e não daquela geração que está ali ouvindo ele, aí já tem sentido todo o texto. Porque eu concordo com o senhor. Se ali Jesus está falando só para aquela geração, né? Se a tradução ali é só geração, está falando só para aquele povo que está ouvindo ali, então o texto inteiro está cheio de contradição, que tem muita coisa ali que não aconteceu, né? Mas a parte ali que fala da parábola da figueira e tal, parece que Jesus está falando exclusivamente do povo de Israel que ainda estaria neste mundo para ver todas aquelas coisas acontecerem. Quando eu encontrei, se Jesus está falando de raça, então ele está falando do povo de Israel, né? Se ele está falando do povo de Israel, então com certeza, porque a Bíblia diz que Israel é menino dos olhos do Senhor, né? Existe aquela profecia, aquela linha de pensamento todo de que Deus protege Israel, é por isso que eles estão ainda como nação até os dias de hoje, porque tudo em volta ali querendo destruir Israel e Deus ainda protegendo eles. Então eu vejo aquele texto ali como Jesus dizendo, o povo de Israel ainda vai ainda existir quando todas essas coisas acontecerem. Quando eu encontrei a palavra raça, entendeu? Eu falei, caramba, então por que o professor não expôs essa palavra? Você entendeu por que não expôs? Porque ela conota geração. Porque ela denota geração. Agora eu vou te explicar como eu faria, dentro do grego, para colocar do jeito que você acabou de falar aí. Geração ou raça sendo até os dias de hoje. Olha o que seria preciso no grego. Seria isso aqui, ó. Eu vou te explicar. Eu teria que ter isso aqui, ó.
Você tem meu esboço, vai ficar fácil. Vamos lá. Uma geração indefinida. É isso que você está colocando. Para tratar de uma geração indefinida, seria até os dias de hoje, seria necessário a omissão do pronome demonstrativo, que é o esta, ou haute, em grego. Teria que fazer isso. Como se vê em Lucas. Aqui, ó, um exemplo. Começou a ferrar de novo, hein? Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações... Oi? O áudio começou a travar de novo aí. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Aí, agora eu tô ouvindo. Ah, beleza, ok. Tô ouvindo. Vamos lá, então. Vou te explicar. Para colocar esse conceito que você quer, até os dias de hoje, aí a gente fala que teria que ser uma geração indefinida. Para tratar de uma geração indefinida, seria necessária a omissão do pronome demonstrativo, como se vê em Lucas. Olha o exemplo de Lucas. Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações, passai, rai, geneai, me chamarão bem-aventurada. Lucas 1,48. O mesmo se vê nos escritos de Paulo. Paulo também fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Eis, passas, tas, geneas, para todo sempre. Amém? Efésios 3, 20 e 21. Então, para ter esse seu conceito que você quer, que essa profecia está colocando a geração israelita, eu não poderia ter o pronome demonstrativo ali. Teria que ter outras colocações, conforme o exemplo que eu dei em Lucas e Paulo. Aí sim. Mas, devidamente, o pronome demonstrativo, esta, não tem como gramaticalmente associar as gerações dos dias de hoje. Aí tem que ser uma geração indefinida, mas sem um pronome demonstrativo. Aí daria certo. Você está falando do pronome esta? Por causa do pronome esta? Isso, mas se ele estiver falando esta raça? Então, ele não pode estar dizendo... daquele período, daquele momento, aquela raça ali. Aquela raça ali. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tem um texto, se eu não me engano, em Atos capítulo 1, onde que quando Jesus está subindo as nuvens, né, aí, se eu não me engano, é os anjos que falam com o povo e diz assim, esse Jesus, do mesmo jeito que vocês estão vendo subir, vocês também verão descer. Então, quer dizer, ali também, eles não estão falando que aquele povo ali vai ficar vivo até Jesus voltar. Está falando para o povo de Israel, o povo de Israel verá de novo. Tem até uma passagem que diz assim que outra vez vocês verão aqueles a quem eles transpassaram. E quem transpassou Jesus? Foi Israel. Aí, veja bem, aí tem um problema grave aí, né? Tem um problema gravíssimo. Se você for ver e analisar, nem tudo que está escrito que Jesus disse foi Jesus quem disse. São escritores que colocaram como se Jesus tivesse dito. Esse é o problema. O problema, quando você for estudar patrística, os pais das igrejas do 1º, 2º e 3º século, você vai encontrar isso. Você quer ver um exemplo? Lá acho que é Mateus, ide por todo mundo pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe em Mateus isso. Isso vem do pai da igreja Orígenes. Orígenes que inseriu isso. Tem muitas oralidades, muitos versículos bíblicos que se acredita, né, que foram os evangelistas que escreveram, que na verdade não foram eles quem escreveram. Foram os pais das igrejas. Esse texto aí traz todo aquele problema também da Trindade, né? Porque a Trindade é formulada a partir do 2º século em diante. A Trindade, a concepção de Trindade, você não vai encontrar isso na patrística, da forma que os moldes que se tem hoje, você não vai encontrar. Vai encontrar no 2º século em diante, você vai encontrar. Até os termos você vai encontrar. Entende? Eu também tenho estudado uma coisa, a perpetuidade, quer ver? Uma outra questão que é acrescentado pelos pais das igrejas, a perpetuidade virginal de Maria. Houve um grande debate pela igreja, porque eles teriam que aceitar que somente Maria era virgem a conceber Jesus e continuou sendo virgem. Então, os textos que você tem que se fala a respeito dos irmãos de Jesus, os pais da igreja vão colocar que não, eram parentes de Cleopas, de uma outra mulher que José teve antes de Maria.
Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não sou eu, os pais das igrejas. Os pais das igrejas fizeram dessa forma. Então, a Bíblia que se tem, isso eu explico no meu livro aqui, ó, como surgiu o Novo Testamento. Eu explico as canonizações, como foi feita a canonização, exemplo. Aí diz dos livros apócrifos e pseudepígrafos. 2 evangelhos que não era para estar na Bíblia. Primeiro, que não foram apóstolos, nenhum apóstolo endossou o que eles escreveram, e terceiro, para piorar, nem inspirado foi. Quer ver um exemplo? Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no seu prefácio, diz que ele escreve por conveniência. Conveniência não é inspiração. Lucas não foi apóstolo. E ninguém endossou o que Lucas escreveu. Olha o problema que nós temos aí. Está na Bíblia? Tá, porque a canonização é o quê? Humana. A escolha dos livros foram humanas. E por ordem de quem? Constantino. Pediu para que Eusébio de Cesareia, pai da igreja, reunisse os melhores teólogos daquele período e selecionasse seus livros. E que um livro concordasse com o outro, os unificasse, para que fosse chamado o livro dos livros, e fizeram 50 cópias. É assim que surge o Novo Testamento. Tanto que o livro do Apocalipse... Oi? Eu também não concordo com esse negócio da canonização aí, não, porque foi homens que fizeram isso. Né? Por que excluíram alguns livros e escolheram outros, né? Por conveniência. Isso também eu tenho certeza disso. Simplesmente por isso, por conveniência. Então, fica difícil hoje das pessoas quererem fundamentar uma doutrina, vamos dizer assim, quando não se conhece a história por trás, os bastidores que fez isso surgir, entende? É mais ou menos isso. Vou deixar você descansar. João, tem mais alguma questão relevante a querer colocar? Fique à vontade. Não, só me manda os links aí que eu vou estudar Aí você já falou que já mandou, né? Os dicionários estão aí no esboço que eu lhe mandei, de quase 50 páginas. Está tudo lá, todas as referências bibliográficas, está tudo discriminado. Vou te mostrar, está aqui, ó. Aí você pega aí que eu lhe mandei, você faz o seguinte. Está aqui, ó. Tudo que você quiser saber, aí você vem aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Friedenberg, está aqui o nome, a página, está tudo discriminado bonitinho aí, tá? Está aqui o nome, ó. O nome de todos os dicionários que eu te falei, pode procurar, tá? Tá tudo aqui, ó. Eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor aqui, de novo, pastor. Eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor aqui para a gente terminar. Na verdade, eu não estou cansado, não, mas o senhor também deve estar cansado. Acabou quase uma live agora há pouco. O senhor não vai ficar com raiva de mim, não, né? Mas eu ainda creio, entendeu? Na vinda de Cristo, entendeu? Nós não vamos falar de fé aqui, né? Tudo bem, não vamos falar de fé. Eu ainda creio que Jesus não mentiu ali, que aquilo ali seria para a nação israelita, que o Messias, né? Na verdade, o Messias não é para nós, o Messias foi para Israel. Para nós é o noivo. A igreja espera o noivo. Bom, para a gente adiantar aqui, eu quero fazer uma outra pergunta que foi da última live, aquela que o senhor